Olá, tudo bem? Como é que você está? Como prometido, toda quarta-feira às 11 horas, conteúdo novo em nosso canal. Hoje nós falaremos sobre o tema dúvidas sobre o edital de licitação. Como resolvê-las? Fica comigo depois da vinheta que eu vou te mostrar como é que você pode fazer. Olá, tudo bem? Eu me chamo Túlio Silveira, sou advogado e professor. E neste vídeo eu quero compartilhar contigo um conteúdo de ouro, tá? Relativo à questão de dúvidas em relação ao edital de licitação. O que o licitante, o que o interessado em participar de um processo licitatório deve fazer quando encontrar uma dúvida relativa a uma licitação específica, tá? Aproveita que você está até aqui. Curte, inscreva-se, ative o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo com as suas redes sociais e ajude com que o maior número de pessoas receba esse e outros conteúdos do nosso canal, tá bom? Vamos lá então? Vamos trabalhar? Hoje nós vamos tratar sobre as questões relativas a dúvidas sobre um edital de licitação. É muito comum o licitante, o interessado em participar de um processo licitatório, se deparar com questões no próprio edital que podem trazer algum tipo de obscuridade, de contradição. Não é para acontecer. Por quê? Porque o instrumento convocatório deve definir em regras claras e objetivas quais são as condições de participação no certame e quais são as condições de habilitação. Em suma, envelopando todo esse assunto, ele deve mencionar ali de forma clara, objetiva, quais são as regras de participação. Mas em alguns casos pode acontecer de um edital ter sido elaborado e em condições outras apresentar alguma contradição, alguma omissão, algum ato que enseja ali uma comunicação da parte interessada, ou seja, dos licitantes, aqueles que querem participar do processo licitatório e aqueles que estão comprando, ou seja, os órgãos governamentais. Então, nesse passo a passo, nesse vídeo, eu quero desenvolver com vocês aqui 3 tópicos para que rapidamente você consiga vislumbrar, visualizar o que pode ser feito, tá bom? Então aproveita aí o conteúdo. Nesse compartilhamento do slide aqui, eu tracei um material explicando o passo a passo que você pode adotar, do que você pode fazer. Tá bom? Então vamos começar pelo o que fazer. Tá? A legislação atual, a Lei 14.133 de 2021, tá? Que revoga a Lei 8.666 e reúne em um só diploma todos os procedimentos relativos às normas de licitações e contratos administrativos, tá? Cuja vigência está numa fase intermediária, vamos assim chamar. Por quê? Porque os órgãos públicos ainda podem usar isoladamente ou a Lei 8.666 ou isoladamente a 14.133 ou a Lei 10.520, tá? Mas não podem de maneira nenhuma mesclar umas às outras, tá? Até porque a própria Lei 14.133 proíbe que seja feito dessa maneira. Mas em relação ao nosso assunto, ao nosso tópico, ao nosso tema específico, o artigo 164 da Lei 14.133, olha, eu ia pronunciar a Lei 8.666, né? O costume do cachimbo entorta a boca, né? Então a gente tem que se corrigir. O artigo 164 da Lei 14.133 de 2021 estabelece que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos. Então veja você, encontrei uma dúvida no edital. O que fazer? Bom, eu vou procurar o arrimo lá no artigo 164 da 14.133 para entender o passo a passo do que fazer, tá? Bom, aí eu faço 2 perguntas. Na verdade, eu vou manter essa pergunta. O que fazer? Eu vou deixar esta dúvida tomar conta da minha intenção de participar do processo da contratação, né?
Então, vamos deixar aqui a dúvida, tá, no ar, ou nós vamos questionar. Nossa, minha letra está horrível. Nós vamos deixar a dúvida, deixa eu só refazer isso aqui. Nós vamos deixar a dúvida no ar, ou vamos questionar? A melhor resposta para essa pergunta, ela vai no seguinte sentido. É minha intenção participar do processo licitatório e atender plenamente os requisitos de habilitação? Sim. Se essa for a resposta, o ideal é que o interessado questione a administração a respeito daquela dúvida. Por quê? Porque a administração tem o dever de decidir. A administração tem a obrigação de decidir, de dar a resposta àquele que a chama, àquele que solicita essa demanda. Então, nós vamos pegar como essa premissa de realizar o questionamento. Então, nós vamos questionar. Neste procedimento de questionar, nós temos que identificar o quando fazer. Então, o quando fazer é quando nós encontramos ali naquele edital uma contradição. Aqueles termos, eles estão contraditórios. Mas também é possível se estabelecer uma perspectiva para o pedido de esclarecimento quando o edital for omisso em um determinado procedimento, em uma determinada exigência, em relação a uma determinada condição de participação. E também nessa expectativa, além daquilo que está contraditório, em um item se diz uma coisa, em outro item se diz outra coisa, ou a depender da situação ele foi omisso em alguma perspectiva, ou até mesmo quando ele não está claro, quando não está claro aquela regra, né? Ela pode ser contraditória, ela pode ser omissa, e ela também ali ela pode não estar deixando objetivamente claro aquela condição ou o que você deve fazer para atender aquela condição. Nessa perspectiva, entendo eu que é necessário que o interessado em participar do processo licitatório venha e realize os pedidos de esclarecimentos. Nessa perspectiva, então, nós precisamos entender agora como nós vamos fazer isso, tá? Como é que nós vamos trabalhar um pedido de questionamento. Por óbvio que possa parecer, mas é importante que você estabeleça uma regra, e aí quando eu digo uma regra, é que você observe um passo a passo mínimo e adequado para você conseguir apresentar ao órgão licitante aquela dúvida ou aquele procedimento que você está questionando. Nessa perspectiva, é muito importante que você tenha claramente definido a pergunta que será feita. Qual é a pergunta? Questionamento pressupõe uma pergunta, tá? Que você identifique claramente para o órgão comprador qual é o item que está sendo questionado, qual é o item específico que está sendo questionado. Certa ocasião me perguntaram: Túlio, nesse ritmo do passo a passo, eu tenho ali a pergunta a ser feita porque eu identifiquei um item e ali eu posso emitir a minha opinião, tá? A do licitante que está perguntando. Eu entendo que a opinião dele, nesse momento, ela não deve ser manifestada. Por quê? Porque ele está em dúvida. E ele, estando nessa dúvida, se ele manifestar a sua opinião, ele pode induzir o órgão julgador, o órgão licitante, a uma determinada interpretação. Então, nesse terceiro ponto aqui, penso eu, tá? Respeito quem pense de maneira diversa, não coloque a sua impressão. Não coloque a sua impressão. Ou seja, estabeleça ali a pergunta relativa ao item e não coloque a sua impressão em relação àquele item.
Ah, então quer dizer que eu não devo colocar a minha interpretação em relação àquele item? Ora, se você está realizando um questionamento, é porque você está com dúvida. Você identificou o item, estabeleceu a pergunta, agora a sua opinião ali, a mim me parece, que pode induzir a um determinado julgamento. Então, entendo eu, respeito quem pensa o contrário, que não é o momento de colocar ali a sua opinião. É uma dúvida, você está questionando. E acima disso, pessoal, é muito importante que você, ao estabelecer o como fazer, tá? Como fazer, você vem aqui, volta no slide, Túlio, volta no slide porque é importante isso aqui. O como fazer, tá? Aí a gente precisa retomar isso aqui, só para vocês entenderem, tá? E para quem quiser, eu deixei em um vídeo do meu canal uma operaçãozinha simples que você consegue acelerar o vídeo e assistir esse vídeo mais rápido, tá? Caso você não esteja com tempo para isso. Bom, mas como fazer? Você entendeu que você identificou, vamos mudar aqui, tá? Vou colocar o seguinte, você identificou o item, você definiu a pergunta e você não vai expor a sua opinião, não opinar. Você vai apenas colocar o item. Nessa perspectiva toda, o como fazer, você obrigatoriamente deverá fazê-lo na forma escrita. Por quê? Porque esse é o mecanismo, é o meio para você encaminhar para a administração aquela solicitação. Então, no como fazer, tá? No como fazer, estabeleceu ali a regra, pergunta, item, não vai opinar, vai redigir o documento escrito. Ao final desse vídeo, eu vou apresentar a vocês um modelinho, tá? Que eu acredito que é um modelinho adequado para realizar os questionamentos junto à administração, né? Eu acredito que seja um modelinho adequado para quem quiser utilizar, tá? Então, como fazer? Eu escrevo a impugnação e protocolo o pedido em até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Quem está me acompanhando na jornada dos meus vídeos pode observar que eu já fiz um vídeo explicando essa questão da contagem de prazo para saber como é que funciona esse até 3 dias úteis, tá? Antes da abertura do certame. Então, em até 3 dias úteis antes da abertura do certame, como é que eu faço? Eu encaminho essa dúvida para que a administração me responda, tá? E olha que interessante, tá? Este protocolo, tá? Este protocolo aqui, nós precisamos entender que é um protocolo eletrônico. Por quê? Porque 99% das licitações hoje são realizadas na forma eletrônica. Portanto, seria inconcebível, né, que se proibisse que as impugnações, que os pedidos de esclarecimentos fossem realizados na forma eletrônica. Ao contrário, tem que prestigiar a forma eletrônica do envio dessa impugnação. Então, o protocolo aqui, pessoal, leia-se, o protocolo é o envio da impugnação, o envio do pedido de esclarecimento por meio do e-mail disponibilizado lá no edital. Ainda a respeito dessa questão relativa a não limitar aí as impugnações ou envio dos esclarecimentos por meio físico, né? Em recente decisão prolatada pelo Tribunal de Contas da União, onde eu juntei aqui e depois vocês terão a oportunidade de ler com mais calma, tá? O tribunal se manifestou que a impugnação, que os pedidos de esclarecimentos devem ser feitos de maneira remota, ou seja, deve ser encaminhado de maneira remota, por e-mail, tá? E ali ele coloca as suas razões para não limitar essa condição apenas para o meio físico, tá? Então, eu juntei aqui também um segundo acórdão, tá? De 2007, veja que não é tão recente. Esse anterior que mostrei para vocês é aqui, ó, de 2022, do plenário. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente, tá? Em licitação eletrônica é irregular por configurar excesso de formalismo. Esse tema é muito interessante, tá? O excesso de formalismo da administração. A limitação do prazo de impugnação do edital, aqui ele fala em impugnação do edital, mas ele também se presta à questão do envio dos pedidos de
esclarecimentos, tá? Em licitação eletrônica é regular para configurar excesso de formalismo a limitação do prazo de impugnação do edital ao horário de funcionamento da entidade promotora do certame, vez que a impugnação pode ser feita de maneira remota, pela internet. Não exige funcionários da entidade de prontidão para o seu recebimento e não interfere no horário de início da análise de impugnação, não havendo razão para que não seja aceita até as 23h59 da data limite. Ou seja, eu explico neste outro vídeo, no vídeo anterior, tá? Quem quiser, ele está disponível no YouTube também, o horário limite para o envio das impugnações e o encaminhamento, tá? E aqui, desde 2007, o próprio Tribunal de Contas já se manifestava que o envio de impugnações e pedidos de informação, ou seja, pedidos de esclarecimentos, por parte dos interessados em licitação na modalidade de pregão eletrônico, devem ser permitidos pela via eletrônica. Se eu não me engano, nesse caso aqui, só permitiram a impugnação do edital com protocolo no protocolo central, protocolo físico, tá? Com protocolo central. E dentro dessa perspectiva, você encaminhou o pedido de esclarecimento dentro do prazo, tá? Presta atenção porque prazo é fatal. Prazo é fatal. Se você não encaminhar o pedido de esclarecimento dentro do prazo, a administração pode julgar que é intempestivo e não responder, tá? Então fique atento em relação ao prazo. Mas você encaminhou o pedido de esclarecimento no prazo, a administração tem até o último dia anterior à data da abertura do certame para responder essa impugnação. E aqui, no modelinho que eu vou te mostrar na sequência, tá? A gente descreve e a gente lança uma ideia relativa à aplicação do efeito suspensivo também ao pedido de esclarecimento. Porque se porventura, até o último dia útil anterior à data da abertura do certame, a administração não respondeu ao seu questionamento, eu particularmente entendo que ela tem a obrigação de suspender a abertura do certame até que esse questionamento seja respondido. É o dever da administração e responder. Isso está previsto no artigo 48 da Lei 9784 de 1999. Tá? Então agora eu vou mostrar para você o modelinho de pedido de esclarecimento que a gente construiu e que, se você quiser utilizar, vai ter total liberdade para utilizar, tá? É de livre utilização. Vou te mostrar agora o modelinho do pedido de esclarecimento, tá bom? Bom, eu tinha pausado o vídeo aqui para colocar o modelo de pedido de esclarecimento para você poder utilizar, tá? Mas já que você ficou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita esta breve pausa, curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho das notificações, me ajude a fazer o canal crescer, tá? Toda quarta-feira às 11 horas eu vou disponibilizar conteúdo novo, atualizado, sobre vários assuntos. E um assunto que eu gosto muito são as licitações e os contratos administrativos. Desse modo, então fica aí comigo mais um pouquinho que o vídeo está quase acabando, tá? Ele vai ficar um pouquinho longo, mas rapidamente a gente já conclui aqui, tá? Bom, nesse modelo que eu criei, tá? É um modelo clássico de requerimento. Muitos me perguntam, Túlio, às vezes eu olho para cá, porque eu fico controlando para saber se está gravando certinho, tá? Na plataforma do OBS. Quem quiser conhecer mais sobre o OBS, tá? É só curtir aí o canal do professor Tecnoprof, do meu amigo Ricardo Marques, excelente professor e que me ensina muito todo dia sobre como mexer no OBS, tá? Então às vezes eu fico olhando para cá, é porque eu estou olhando a tela do sistema aqui para saber se está rodando certinho, se está gravando, né? Mas voltando aqui ao assunto, tá? Pedido de esclarecimento e impugnação, eu entendo que tem que ser feito na forma de requerimento, embora não haja forma prevista em lei, tá? Forma prevista em lei. Mas eu entendo que se fizer na forma de requerimento,
ele fica esteticamente mais adequado, e aí você tem que se ocupar de identificar ali alguns pontos específicos. Tá? Então a gente começa aqui identificando esse ponto específico aqui. Aqui, pessoal, nós estamos estabelecendo, escrevendo a quem se destina essa impugnação. Então lá no edital, normalmente, tá? Vou colocar aqui na modalidade de pregão, lá no edital está definido a quem deve ser encaminhado o pedido de esclarecimento. Então você analisou, identificou, localizou quem é a autoridade que vai responder a esse pedido de esclarecimento. Então é a essa autoridade que você vai encaminhar o pedido de esclarecimento. Então aqui eu utilizei como exemplo, né? Usei um pronome de tratamento, ilustríssimo senhor pregoeiro da prefeitura tal, ilustríssimo senhora pregoeira da prefeitura tal, ilustríssimo senhor agente de contratação. Então vai depender de como é que está no seu edital a quem essa impugnação deve ser destinada. Tá? Logo aqui faço referência ao pregão ao qual estou me dirigindo ou dirigindo as dúvidas em relação àquele procedimento, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos aqui o preâmbulo do nosso pedido de esclarecimento. Neste exemplo, eu segui a regra de identificação da pessoa jurídica, porque vocês viram lá, agora há pouco, que o artigo 164, né? O artigo 164 da Lei 14.133, ele estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica, então qualquer pessoa lê-se, qualquer pessoa física ou jurídica. Então, eu identifiquei, né, como exemplo, a empresa a peticionária, o requerente, pessoa jurídica de direito privado. Precisa ter tudo isso aqui, Túlio? Precisa? Não, não precisa. Mas precisa ter a identificação básica de quem está realizando a impugnação. Perdão, o pedido de esclarecimento. Basicamente, de quem está apresentando um pedido de esclarecimento. A empresa A, pessoa jurídica privada, inscrito no CNPJ tal, estabelecida no lugaredouro tal, número tal, bairro tal, vem respeitosamente presente de Vossa Senhoria, tempestivamente. O que significa isso? Tá? O que significa o tempestivamente? Significa que eu estou dentro do prazo e que por este motivo a administração tem que me responder. Ai, mas e se eu impugnar fora do prazo, professor? Bom, aí ela pode se ancorar na máxima da admissibilidade de que essa impugnação foi feita esse pedido de esclarecimento foi feito fora do prazo e a partir disso ela não lhe responder, tá? Mas isso eu deixo para outro vídeo. Então, com fundamento no artigo 164 da Lei 14.133, 1º de abril de 2021, né? Então eu venho requerer, eu estou pedindo, tá? E eu já vou me adiantar aqui para não esquecer de comentar contigo. Impugnação e pedido de esclarecimento não se termina, não se conclui com atenciosamente. Não se conclui. Se conclui, aí eu vou mostrar lá, mas eu só para não esquecer. Atenciosamente, você conclui um ofício. Um pedido de impugnação feito por requerimento não se conclui com atenciosamente. Por quê? Se conclui lá, eu vou te mostrar pelo formato de redação, pedindo deferimento àquilo que foi apresentado. Então, é um requerimento. Eu requeiro, tá? Requeiro que seja adotada uma determinada providência. Essa é a diferença de um ofício. Isso aqui é um requerimento. É um pedido de esclarecimento na forma de requerimento. Então, eu venho requerer esclarecimento sobre os termos do edital de pregão tal, ao qual passará a descrever, ou seja, esclarecimento sobre os termos ao qual passará a descrever. Porque logo abaixo eu vou descrever quais são os termos que eu tenho dúvida, que são omissos, que são contraditórios, que são obscuros. Olhei de novo, vem esse cacuete, eu tenho que perder. Mas é para saber se está gravando. Já pensou que eu estou falando, aí fico igual o Leonardo, né? Fico falando nas paredes aqui. Isso é difícil, mas eu estou me acostumando, tá? Voltando. Então, requerer esclarecimento sobre os termos do edital de pregão eletrônico, ao qual passará a descrever pelos fatos fundamentais. Ponto. Primeiro título ou tópico que eu entendo que deve conter um pedido de esclarecimento é a designação de que ele é tempestivo. Então, eu crio aqui um título para estabelecer o quê? Da tempestividade.
Porque no meu pedido de esclarecimento eu procuro desenvolver o raciocínio, dividindo em tópicos específicos para que o recebedor, o destinatário, tenha condições de visualizar e melhor identificar aquilo que você está buscando. Tá? Aí você poderia, né, se a gente estivesse numa live, se a gente estivesse ao vivo, você poderia me perguntar, professor, mas quantas laudas deve ter um pedido de esclarecimento? Né? Aí depende, gente. Em tempos atuais, eu entendo que a gente deve respeitar o tempo das pessoas. Tá? Tem muita gente que coloca impugnação, pedido de esclarecimento, que coloca doutrina, jurisprudência, que coloca um monte de coisa. Gente, aqui o esclarecimento é objetivo. Eu preciso estruturar o meu pedido de modo que o destinatário tenha condições de respondê-lo. Ah, e no meu texto, como é que eu faço, professor? Presta atenção. Eu usei aqui, pra você ter uma ideia, é que você não está vendo no vídeo, mas eu usei a letra Arial. Arial, o tamanho 14 e um espaço. Deixa eu ver aqui qual foi o espaço que eu utilizei. O parágrafo, eu utilizei um espaçamento antes de 12 pontos, espaçamento depois de 8 e espaçamento entre linhas de 1,5. Tá? Mas aqui no meu exemplo, meu pedido de esclarecimento ele tem 5 laudas. Tá? 5 laudas, é bem objetivo. Então eu estruturo o meu documento nesse sentido, da tempestividade. Eu mostro para o destinatário que eu estou fazendo a solicitação, o encaminhamento, o requerimento dentro do prazo. Aí eu venho com um parágrafo introdutório, tá? Isso aqui está errado. Eu venho com um parágrafo, quem sabe faz ao vivo, não está ao vivo, está gravado, né? Eu venho com um parágrafo introdutório, cito o dispositivo legal para o encaminhamento, tá? Então qualquer pessoa é parte legítima, lembra da qualquer pessoa? Pessoa física ou jurídica, tá? Mas volta aqui, vou ler com vocês. Considerando a publicação do edital do pregão no Diário Oficial da União, do Estado, do município, em data tal, a preclusão do ato impugnatório ou pedido de esclarecimento, tá? Ocorrerá em data tal. Então vou colocar aqui, a preclusão do pedido de esclarecimento ocorrerá em data tal. Ou seja, prazo para pedir esclarecimento 3 dias úteis antes da data fixada por recebimento das propostas. O motivo pelo qual essa peça deverá ser recebida, analisada e julgada, já que é apresentada no trido que antecede, trido aqui 3 dias, que antecede a abertura da sessão pública, conforme prevê o artigo 164. Portanto, tempestiva para impugnação. Pessoal, eu coloco aqui esse parágrafo, tá? Justamente para trabalhar a ideia de que se a resposta à impugnação, ao pedido de esclarecimento, não for ofertada pela administração dentro do prazo previsto em lei, eu sugiro que seja aqui adotado a questão da responsabilização do agente que se omitiu na resposta e que também seja atribuído o efeito suspensivo àquela licitação. Por uma razão muito simples, a quebra do dever de decidir, do dever de responder. Olha de novo, eu tenho que perder isso. Tá? Bom, isso aqui é o título da tempestividade, onde eu mostro que o pedido de esclarecimento é tempestivo. O segundo título é dos esclarecimentos necessários. Eu faço uma breve introdução a respeito da importância dos esclarecimentos, tá? Faço um desenvolvimento e, sem muita delonga, eu já vou diretamente para o subtítulo para identificar o quê? O problema que eu encontrei no edital. Então, qual é a estrutura que eu adoto? Qual é a estrutura adotada por mim? Tem gente que adota vários tipos, vários modelos, várias estruturas. Isso aqui é um passo a passo, uma estruturação que eu acredito que seja interessante. Tá? Então vem o quê? E descrevo o item do edital. Conforme item XYZ do edital, acontece isso, aquilo, outro. Aí você vem e separa. A dúvida encontrada reside no seguinte ponto. E aí você vem e descreve a dúvida ou eventual omissão ou contradição identificada pela peticionária, né? No caso aqui, a peticionária do requerimento. Então, aí, ao descrever a dúvida, eu concluo com um ponto de interrogação. Por quê? Eu preciso deixar claro para quem vai responder
qual é a minha dúvida. Não, você não vai colocar uma sentença afirmativa. Você vai colocar uma sentença de interrogação, porque essa é a sua dúvida. Então, muito cuidado e fique atento em relação a esse procedimento. Aí eu faço uma sequência, né, aqui o item 2.2, né, sobre o item tal do edital. E aqui eu coloco uma nota para você, tá? Isso aqui é uma nota, isso aqui na hora de você escrever, você tira isso aqui do texto, tá? Isso aqui é uma nota orientativa, né? O que eu digo? Subdividir em tópicos para facilitar a compreensão de quem vai responder aos questionamentos. Escrever os fatos e fundamentos que motivaram o pedido de esclarecimento. Empregue termos objetivos, faça perguntas objetivas, tá? E sempre vai concluir a frase com um ponto de interrogação, porque você está pedindo um esclarecimento, por mais óbvio que possa parecer, tá? Então, adote aí uma sugestão, adota se quiser, mas o modelinho está aí, tá? Aí eu criei um outro título do envio do pedido de esclarecimento, né? Então, considerando a forma de licitação eletrônica, a apresentação da impugnação, eu posso até complementar, né? Do pedido de esclarecimento, se dá por meio da sua remessa no e-mail tal, requerendo desde já a sua confirmação do recebimento pelo destinatário. Isso é importante, tá? Confirmação pelo destinatário, ok? Ah, professor, eu utilizo um determinado correio eletrônico que ele já tem ali pedido de leitura, de envio de confirmação. Então, procura colocar ali o envio de leitura, confirmação, tá? O pedido para que seja confirmado. Ou se não, pede mesmo, para que a pessoa que receber aquele e-mail, para que ela faça ali a confirmação de que recebeu aquele e-mail. Coloco aqui também aquela questão relativa ao horário limite, a questão do envio eletrônico. Eu crio um outro título a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao pedido de esclarecimento, reforçando a ideia de que, se a resposta não foi encaminhada dentro do prazo legal, que a administração adote efeito suspensivo em relação àquele ponto. Ou seja, vai ter que suspender a abertura das propostas até que o questionamento seja esclarecido, até que a resposta ao questionamento seja apresentada, tá? E por fim, eu venho aqui e apresento os requerimentos. Quais são os requerimentos, tá? Aquela conclusão tradicional, pelo exposto requer o recebimento dessa peça na forma de esclarecimento, respondendo no prazo legal, prestando os esclarecimentos necessários para a participação do requerente no certame. Aí você pode complementar, eu deixei para fazer aqui com você, você pode complementar, tá? Conforme os itens XYZ apresentados, tá? Não sendo possível apresentar resposta para o prazo legal, seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao certame até que os esclarecimentos sejam prestados, tá? Aí eu faço o fechamento dessa impugnação, tá bom? Aí eu faço. Bom, eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, tá? Esse modelinho eu vou deixar à disposição de vocês. Lá na descrição do vídeo, eu vou deixar um link do meu WhatsApp. É só você me mandar um WhatsApp com a seguinte frase: eu quero. Eu já sei que você quer acesso a esse modelinho, tá? Eu já sei que você quer acesso, que você deseja acesso a esse modelinho, tá bom? Então eu vou deixar um link na descrição do vídeo, para que você só dê um clique lá, me chame no WhatsApp e digite: eu quero. Aí eu vou mandar para você esse modelinho, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha aproveitado esse momento onde a gente pôde aqui fazer uma apresentação de um conteúdo relevante, que é o tira dúvida em relação aos editais de licitação quanto ao envio, né? Como elaborar o modelinho, o envio do pedido de esclarecimento. E aproveite aí, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque toda quarta-feira às 11 horas tem conteúdo novo no meu canal. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.